estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso 4 do caput do artigo 51. O inciso 13, do caput do artigo 52 e os incisos 1, a inciso 4 do caput do artigo 144. Parágrafo 4c. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes. Vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Parágrafo 5º. Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso 3 do parágrafo 1º. Desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. Parágrafo 6º. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações. Regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no regime geral de previdência social. Parágrafo 7º. Observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 201, quando se tratar da única fonte de renda formal oferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o parágrafo 4b decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função. Parágrafo 8º. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Parágrafo 9º. O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos parágrafos 9º e 9º-A do artigo 201, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. Parágrafo 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Parágrafo 11. Aplica-se o limite fixado no artigo 37, inciso 11, a soma total dos proventos de natividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo. Parágrafo 12. Além do disposto neste artigo, serão observados, em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Parágrafo 13. Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o regime geral de previdência social. Parágrafo 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo. Observado o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no parágrafo 16. Parágrafo 15. O regime de previdência complementar de que trata o parágrafo 14 oferecerá plano de benefícios somente na modalidade contribuição definida, observará o disposto no artigo 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar. Parágrafo 16. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos parágrafos 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. Parágrafo 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no parágrafo 3 graus serão devidamente atualizados, na forma da lei. Parágrafo 18.
Incidirá a contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. Parágrafo 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. Parágrafo 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o parágrafo 22. Parágrafo 21. Revogado. Parágrafo 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei complementar federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre: inciso 1º, requisitos para sua extinção e consequente migração para o regime geral de previdência social. Inciso 2º, modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos. Inciso 3º, fiscalização pela União e controle externo e social. Inciso 4º, definição de equilíbrio financeiro e atuarial. Inciso 5º, condições para a instituição do fundo com finalidade previdenciária de que trata o artigo 249 e para a vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza. Inciso 6º, mecanismos de equacionamento do déficit atuarial. Inciso 7º. Estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência. Inciso 8º. Condições e hipóteses para a responsabilização daqueles que desempenhem atribuições relacionadas, direta ou indiretamente, com a gestão do regime. Inciso 9º. Condições para adesão a consórcio público. Inciso 10. Parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias. Artigo 41. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo. Inciso 1º. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2º. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa. Inciso 3º. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada a ampla defesa. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 4º. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Seção 3. Dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Artigo 42. Os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Parágrafo 1º. Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 14, parágrafo 8º, do artigo 40, parágrafo 9º, e do artigo 142, parágrafos 2º e 3º, cabendo à lei estadual específica dispor sobre as matérias do artigo 142. Parágrafo 3º, inciso 10, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.
Parágrafo 2º. Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal. Parágrafo 3º. Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios o disposto no artigo 37, inciso 16, com prevalência da atividade militar. Seção 4. Das regiões. Artigo 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Parágrafo 1º. Lei complementar disporá sobre: Inciso 1º. As condições para a integração de regiões em desenvolvimento. Inciso 2º. A composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais, integrantes dos Planos Nacionais de Desenvolvimento Econômico e Social, aprovados juntamente com estes. Parágrafo 2º. Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei. Inciso 1º. Igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade do poder público. Inciso 2º. Juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias. Inciso 3º. Isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas. Inciso 4º. Prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a secas periódicas. Parágrafo 3º. Nas áreas a que se refere o parágrafo 2º, inciso 4, a União incentivará a recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento, em suas glebas, de fontes de água e de pequena irrigação. Título 4. Da Organização dos Poderes. Capítulo 1. Do Poder Legislativo. Seção 1. Do Congresso Nacional. Artigo 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de 4 anos. Artigo 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada território e no Distrito Federal. Parágrafo 1º. O número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Parágrafo 2º. Cada território elegerá 4 deputados. Artigo 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Parágrafo 1º. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores, com mandato de 8 anos. Parágrafo 2º. A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente, por 1 e 2/3. Parágrafo 3º. Cada senador será eleito com 2 suplentes. Artigo 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Seção 2. Das atribuições do Congresso Nacional. Artigo 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre: Inciso 1º. Sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas. Inciso 2º. Plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado. Inciso 3º. Fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas. Inciso 4º. Planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento. Inciso 5º. Limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União. Inciso 6º. Incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de territórios ou estados, ouvidas as respectivas assembleias legislativas. Inciso 7º.
transferência temporária da sede do governo federal. Inciso 8º, concessão de anistia. Inciso 9º, organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos Territórios e organização judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal. Inciso 10, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que estabelece o artigo 84, inciso 6, b. Inciso 11, criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Inciso 12, telecomunicações e radiodifusão. Inciso 13, matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações. Inciso 14, moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal. Inciso 15, fixação do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõe os arts. 39, parágrafo 4º, 150 inciso 2, 153 inciso 3, e 153, parágrafo 2º, inciso 1. Artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. Inciso 1º. Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Inciso 2º. Autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. Inciso 3º. Autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do país, quando a ausência exceder a 15 dias. Inciso 4º. Aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas. Inciso 5º. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Inciso 6º. Mudar temporariamente sua sede. Inciso 7º. Fixar idêntico subsídio para os deputados federais e senadores, observado o que dispõe os arts. 37, inciso 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3, e 153, parágrafo SAGUND o inciso 1. Inciso 8º. Fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado, observado o que dispõe os arts. 37, inciso 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3, e 153, parágrafo SAGUND o inciso 1. Inciso 9. Julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Inciso 10. Fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Inciso 11. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. Inciso 12. Apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão. Inciso 13. Escolher 2/3 dos membros do Tribunal de Contas da União. Inciso 14. Aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares. Inciso 15. Autorizar referendo e convocar plebiscito. Inciso 16. Autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais. Inciso 17. Aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. Inciso 18. Decretar o estado de calamidade pública de âmbito nacional previsto nos arts. 167-B, 167-C, 167-D, 167-E, 167, F e 167, G desta Constituição. Artigo 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas comissões, poderão convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado. Importando o crime de responsabilidade à ausência sem justificação adequada. Parágrafo 1º. Os ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, ou a qualquer de suas comissões,
por sua iniciativa e mediante entendimentos com a mesa respectiva, para expor assunto de relevância de seu ministério. Parágrafo 2º. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou não, atendimento, no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Seção 3. Da Câmara dos Deputados. Artigo 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados. Inciso 1º. Autorizar, por 2/3 de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado. Inciso 2º. Proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Inciso 3º. Elaborar seu regimento interno. Inciso 4º. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 5º. Eleger membros do Conselho da República, nos termos do artigo 89, inciso 7º. Seção 4. Do Senado Federal. Artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal. Inciso 1º. Processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. Segundo, a processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Inciso 3º. Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de: alínea A. Magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição. Alínea B. Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República. Alínea C. Governador de território. Alínea D. Presidente e diretores do Banco Central. Alínea I. Procurador-Geral da República. Alínea F. Titulares de outros cargos que a lei determinar. Inciso 4º. Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. Inciso 5º. Autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Inciso 6º. Fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 7º. Dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal. Inciso 8º. Dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno. Inciso 9º. Estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 10. Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Inciso 11. Aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato. Inciso 12. Elaborar seu regimento interno. Inciso 13. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 14. Eleger membros do Conselho da República, nos termos do artigo 89, inciso 7º. Inciso 15. Avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos 1,
e segunda, funcionará como presidente do Supremo Tribunal Federal, limitando-se à condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, a perda do cargo, com inabilitação, por 8 anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Seção 5. Dos deputados e dos senadores. Artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 1º. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Parágrafo 3º. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Parágrafo 4º. O pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela mesa diretora. Parágrafo 5º. A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato. Parágrafo 6º. Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. Parágrafo 7º. A incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da casa respectiva. Parágrafo 8º. As imunidades de deputados ou senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida. Artigo 54. Os deputados e senadores não poderão: inciso 1º, desde a expedição do diploma. Alínea A. Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Alínea B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis, ad nutum, nas entidades constantes da alínea anterior. Inciso 2º. Desde a posse. Alínea. Ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada. Alínea B. Ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis, ad nutum, nas entidades referidas no inciso 1-A. Alínea C. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso 1-A. Alínea D. Ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Artigo 55. Perderá o mandato o deputado ou senador. Inciso 1º. Que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Inciso 2º. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Inciso 3º. Que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, a terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada. Inciso 4º. Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Inciso 5º. Quando decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta Constituição. Inciso 6º. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Parágrafo 1º. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1, 2ª e 6ª, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa. Parágrafo 3º. Nos casos previstos nos incisos 3, a v, a perda será declarada pela mesa da Casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros,
ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa. Parágrafo 4º. A renúncia de parlamentar submetido ao processo que vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam os parágrafos 2º e 3º. Artigo 56. Não perderá o mandato o deputado ou senador. Inciso 1º. Investido no cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado, do Distrito Federal, de território, de prefeitura de capital ou chefe de missão diplomática temporária. Inciso 2º. Licenciado pela respectiva casa por motivo de doença, ou para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Parágrafo 1º. O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo ou de licença superior a 120 dias. Parágrafo 2º. Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 1, o deputado ou senador poderá optar pela remuneração do mandato. Seção 6. Das reuniões. Artigo 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na capital federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Parágrafo 1º. As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. Parágrafo 2º. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Parágrafo 3º. Além de outros casos previstos nesta Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para: Inciso 1º. Inaugurar a sessão legislativa. Inciso 2º. Elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às duas casas. Inciso 3º. Receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da República. Inciso 4º. Conhecer do veto e sobre ele deliberar. Parágrafo 4º. Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas, para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Parágrafo 5º. A mesa do Congresso Nacional será presidida pelo Presidente do Senado Federal, e os demais cargos serão exercidos, alternadamente, pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Parágrafo 6º. A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á: Inciso 1º. Pelo Presidente do Senado Federal, em caso de decretação de estado de defesa ou de intervenção federal, de pedido de autorização para a decretação de estado de sítio e para o compromisso e a posse do Presidente e do Vice-Presidente da República. Inciso 2º. Pelo Presidente da República, pelos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as casas, em caso de urgência ou interesse público relevante, em todas as hipóteses deste inciso com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das casas do Congresso Nacional. Parágrafo 7º. Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese do parágrafo 8º deste artigo, vedado o pagamento de parcela indenizatória, em razão da convocação. Parágrafo 8º. Havendo medidas provisórias em vigor na data de convocação extraordinária do Congresso Nacional, serão elas automaticamente incluídas na pauta da convocação. Seção 7. Das comissões. Artigo 58. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. Parágrafo 1º. Na constituição das mesas e de cada comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa. Parágrafo 2º. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: Inciso 1º. Discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da Casa. Inciso 2º. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. Inciso 3º.
convocar ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Inciso 4. Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. Inciso 5. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Inciso 6. Apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. Parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Parágrafo 4º. Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Congresso Nacional, eleita por suas casas na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária. Seção 8. Do Processo Legislativo. Subseção 1. Disposição Geral. Artigo 59. O processo legislativo compreende a elaboração de: Inciso 1. Emendas à Constituição. Inciso 2. Leis complementares. Inciso 3. Leis ordinárias. Inciso 4. Leis delegadas. Inciso 5. Medidas provisórias. Inciso 6. Decretos legislativos. Inciso 7. Resoluções. Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Subseção 2. Da emenda à Constituição. Artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Inciso 1. De 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Inciso 2. Do Presidente da República. Inciso 3. De mais da metade das Assembleias Legislativas das Unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. Parágrafo 1º. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Parágrafo 2º. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, 3/5 dos votos dos respectivos membros. Parágrafo 3º. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: Inciso 1. A forma federativa de Estado. Inciso 2. O voto direto, secreto, universal e periódico. Inciso 3. A separação dos poderes. Inciso 4. Os direitos e garantias individuais. Parágrafo 5º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Subseção 3. Das leis. Artigo 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: Inciso 1. Fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas. Inciso 2. Disponham sobre: Alínea: criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. Alínea B: organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. Alínea C: servidores públicos da União e territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Alínea D: organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União,
bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. A linha E. Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 84, inciso 6. A linha F. Militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. Parágrafo 2º. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Artigo 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Parágrafo 1º. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria. Inciso 1º. Relativa à linha A. Nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. A linha B. Direito penal, processual penal e processual civil. A linha C. Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros. A linha D. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no artigo 167, parágrafo 3º. Inciso 2º, que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Inciso 3º, reservada a lei complementar. Inciso 4º, já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. Parágrafo 2º. Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos arts. 153, inciso 1, segunda, inciso 4, v, e 154, inciso 2, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Parágrafo 3º. As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos parágrafos 11 e 12, perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável, nos termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. Parágrafo 4º. O prazo a que se refere o parágrafo 3º contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. Parágrafo 5º. A deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. Parágrafo 6º. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Parágrafo 7º. Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no prazo de 60 dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas casas do Congresso Nacional. Parágrafo 8º. As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. Parágrafo 9º. Caberá à Comissão Mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. Parágrafo 10. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. Parágrafo 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3º até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. Parágrafo 12. Aprovado o projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Artigo 63. Não será admitido aumento da despesa prevista. Inciso 1º. Nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no artigo 166, parágrafo 3º e parágrafo 4º.
Inciso 2º. Nos projetos sobre a organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público. Artigo 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados. Parágrafo 1º. O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Parágrafo 2º. Se, no caso do parágrafo 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente, em até 45 dias, sobrestassem todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação. Parágrafo 3º. A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de 10 dias, observado quanto ao mais o disposto no parágrafo anterior. Parágrafo 4º. Os prazos do parágrafo 2º não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam aos projetos de código. Artigo 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar. Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora. Artigo 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará. Parágrafo 1º. Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto. Parágrafo 2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do Presidente da República importará sanção. Parágrafo 4º. O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Parágrafo 5º. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao Presidente da República. Parágrafo 7º. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo Presidente da República, nos casos dos parágrafo 3º e parágrafo 5º, o Presidente do Senado a promulgará, e se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo. Artigo 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Artigo 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Parágrafo 1º. Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre. Inciso 1º. Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros. Inciso 2º. Nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais. Inciso 3º. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Parágrafo 2º. A delegação ao Presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício. Parágrafo 3º. Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada qualquer emenda. Artigo 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Seção 9. Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Artigo 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada poder. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Artigo 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete. Inciso 1. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento. Inciso 2. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. Inciso 3. Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões. Ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Inciso 4. Realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário, e demais entidades referidas no inciso 2. Inciso 5. Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do Tratado Constitutivo. Inciso 6. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a município. Inciso 7. Prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas casas, ou por qualquer das respectivas comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas. Inciso 8. Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário. Inciso 9. Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade. Inciso 10. Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Inciso 11. Representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. Parágrafo 1º. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Parágrafo 2º. Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito. Parágrafo 3º. As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Parágrafo 4º. O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades. Artigo 72. A Comissão Mista Permanente a que se refere o artigo 166, parágrafo 1º, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de 5 dias, preste os esclarecimentos necessários. Parágrafo 1º. Não prestados os esclarecimentos, ou considerados estes insuficientes, a comissão solicitará ao Tribunal pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de 30 dias. Parágrafo 2º. Entendendo o Tribunal irregular a despesa, a comissão, se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá ao Congresso Nacional sua sustação. Artigo 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por 9 ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no artigo 96.
Parágrafo 1º. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos. Inciso 1º. Mais de 35 e menos de 70 anos de idade. Inciso 2º. Idoneidade moral e reputação ilibada. Inciso 3º. Notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública. Inciso 4º. Mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exige os conhecimentos mencionados no inciso anterior. Parágrafo 2º. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos. Inciso 1º. 1/3 pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo 2 alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. Inciso 2º. 2/3 pelo Congresso Nacional. Parágrafo 3. Os ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do artigo 40. Parágrafo 4. O auditor, quando em substituição a ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de Tribunal Regional Federal. Artigo 74. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: Inciso 1º. Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. Inciso 2º. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Inciso 3º. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. Inciso 4º. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Parágrafo 1º. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. Parágrafo 2º. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Artigo 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos tribunais de contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos tribunais e conselhos de contas dos municípios. Parágrafo único. As constituições estaduais disporão sobre os tribunais de contas respectivos, que serão integrados por 7 conselheiros. Capítulo 2º. Do Poder Executivo. Seção 1. Do Presidente e do Vice-Presidente da República. Artigo 76. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado. Artigo 77. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. Parágrafo 1º. A eleição do Presidente da República importará a do Vice-Presidente com ele registrado. Parágrafo 2º. Será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos. Parágrafo 3º. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, faz-se a nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os 2 candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Parágrafo 4º. Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. Parágrafo 5º. Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer, em segundo lugar, mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. Artigo 78. O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição,
observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Parágrafo único. Se, decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou o vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Artigo 79. Substituirá o presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o vice-presidente. Parágrafo único. O vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente, sempre que por ele convocado para missões especiais. Artigo 80. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal. Artigo 81. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Parágrafo 2º. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. Artigo 82. O mandato do Presidente da República é de 4 anos e terá início em 5 de janeiro do ano seguinte ao de sua eleição. Artigo 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Seção 2. Das atribuições do Presidente da República. Artigo 84. Compete privativamente ao Presidente da República. Inciso 1º. Nomear e exonerar os ministros de Estado. Inciso 2º. Exercer, com auxílio dos ministros de Estado, a direção superior da Administração Federal. Inciso 3º. Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Inciso 4º. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Inciso 5º. Vetar projetos de lei, total ou parcialmente. Inciso 6º. Dispor, mediante decreto, sobre a linha A, organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. A linha B, extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. Inciso 7º. Manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Inciso 8º. Celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Inciso 9º. Decretar o estado de defesa e o estado de sítio. Inciso 10. Decretar e executar a intervenção federal. Inciso 11. Remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do país e solicitando as providências que julgar necessárias. Inciso 12. Conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Inciso 13. Exercer o Comando Supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. Inciso 14. Nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os governadores de territórios, o Procurador-Geral da República, o Presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores, quando determinado em lei. Inciso 15. Nomear, observado o disposto no artigo 73, os ministros do Tribunal de Contas da União. Inciso 16. Nomear os magistrados, nos casos previstos nesta Constituição, e o Advogado-Geral da União. Inciso 17. Nomear membros do Conselho da República, nos termos do artigo 89, inciso 7º. Inciso 18. Convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Inciso 19. Declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional.
Inciso 20. Celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional. Inciso 21. Conferir condecorações e distinções honoríficas. Inciso 22. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Inciso 23. Enviar ao Congresso Nacional o Plano Plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição. Inciso 24. Prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Inciso 25. Prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei. Inciso 26. Editar medidas provisórias com força de lei, nos termos do artigo 62. Inciso 27. Exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. Inciso 28. Propor ao Congresso Nacional a decretação do estado de calamidade pública de âmbito nacional previsto nos arts. 167-B, 167-C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-G desta Constituição. Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6, 12 e inciso 25, primeira parte, aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Seção 3. Da responsabilidade do Presidente da República. Artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra: Inciso 1. A existência da União. Inciso 2. O livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. Inciso 3. O exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Inciso 4. A segurança interna do país. Inciso 5. A probidade na administração. Inciso 6. A lei orçamentária. Inciso 7. O cumprimento das leis e das decisões judiciais. Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Artigo 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade. Parágrafo 1. O Presidente ficará suspenso de suas funções. Inciso 1. Nas infrações penais comuns, se recebida denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. Inciso 2. Nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal. Parágrafo 2. Se, decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Parágrafo 3. Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns, o Presidente da República não estará sujeito à prisão. Parágrafo 4. O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Seção 4. Dos Ministros de Estado. Artigo 87. Os ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Parágrafo único. Compete ao ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei. Inciso 1. Exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República. Inciso 2. Expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. Inciso 3. Apresentar ao Presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério. Inciso 4. Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Presidente da República. Artigo 88. A lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Seção 5. Do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional. Subseção 1.
Do Conselho da República. Artigo 89. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e dele participam: inciso 1º, o Vice-Presidente da República. Inciso 2º, o Presidente da Câmara dos Deputados. Inciso 3º, o Presidente do Senado Federal. Inciso 4º, os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados. Inciso 5º, os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal. Inciso 6º, o Ministro da Justiça. Inciso 7º, 6 cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo Presidente da República, 2 eleitos pelo Senado Federal e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução. Artigo 90. Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre: inciso 1º, intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Inciso 2º, as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Parágrafo 1º. O Presidente da República poderá convocar ministro de Estado para participar da reunião do Conselho, quando constar da pauta questão relacionada com o respectivo ministério. Parágrafo 2º. A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho da República. Subseção 2. Do Conselho de Defesa Nacional. Artigo 91. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado Democrático, e dele participam como membros natos: inciso 1º, o Vice-Presidente da República. Inciso 2º, o Presidente da Câmara dos Deputados. Inciso 3º, o Presidente do Senado Federal. Inciso 4º, o Ministro da Justiça. Inciso 5º, o Ministro de Estado da Defesa. Inciso 6º, o Ministro das Relações Exteriores. Inciso 7º, o Ministro do Planejamento. Inciso 8º, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Parágrafo 1º. Compete ao Conselho de Defesa Nacional: inciso 1º, opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz, nos termos desta Constituição. Inciso 2º, opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal. Inciso 3º, propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo. Inciso 4º, estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado Democrático. Parágrafo 2º. A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Nacional. Capítulo 3º. Do Poder Judiciário. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 92. São órgãos do Poder Judiciário: inciso 1º, o Supremo Tribunal Federal. E ao Conselho Nacional de Justiça. Inciso 2º, o Superior Tribunal de Justiça. 2a. O Tribunal Superior do Trabalho. Inciso 3º, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais. Inciso 4º, os Tribunais e Juízes do Trabalho. Inciso 5º, os Tribunais e Juízes Eleitorais. Inciso 6º, os Tribunais e Juízes Militares. Inciso 7º, os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. Parágrafo 1º. O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais Superiores têm sede na capital federal. Parágrafo 2º. O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Artigo 93. Lei Complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. Inciso 1º. Ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação. Inciso 2º. Promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento,
atendidas as seguintes normas. A linha A. É obrigatória a promoção do juiz que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento. A linha B. A promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz a primeira a quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago. A linha C. Aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. A linha D. Na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de 2/3 de seus membros, conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação. A linha I. Não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão. Terceiro, o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento, alternadamente, apurados na última ou única entrância. Quarta, previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento a participação em curso oficial ou reconhecido por Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Inciso 5º. O subsídio dos ministros dos tribunais superiores corresponderá a 95% do subsídio mensal fixado para os ministros do Supremo Tribunal Federal e os subsídios dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados, em nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a 10% ou inferior a 5%, nem exceder a 95% do subsídio mensal dos ministros dos tribunais superiores, obedecido, em qualquer caso, o disposto nos arts. 37, inciso 11, e 39, parágrafo 4º. Inciso 6º. A aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no artigo 40. Inciso 7º. O juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal. Inciso 8º. O ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada a ampla defesa. Inciso 8º. A remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca de igual entrância atenderá, no que couber, ao disposto nas alíneas A, B, C e do inciso 2. Nona, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes. Em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. X. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. X. Nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com o mínimo de 11 e o máximo de 25 membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno. 12. A atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando, nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente. Inciso 13. O número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população. Inciso 14. Os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório. 15. A distribuição de processos será imediata, em todos os graus de jurisdição. Artigo 94. 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros do Ministério Público, com mais de 10 anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sextupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Parágrafo único. Recebidas as indicações, o tribunal formará lista tríplice,
enviando-a ao Poder Executivo, que, nos 20 dias subsequentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação. Artigo 95. Os juízes gozam das seguintes garantias. Inciso 1º. Vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2º. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do artigo 93, inciso 8º. Inciso 3º. Irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos arts. 37 inciso 10 e x, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3, e 153, parágrafo 2º, inciso 1. Parágrafo único. Aos juízes é vedado. Inciso 1º. Exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Inciso 2º. Receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo. Inciso 3º. Dedicar-se à atividade político-partidária. 4ª. Receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. V. Exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Artigo 96. Compete privativamente. Inciso 1º. Aos tribunais. Alínea. Eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Alínea B. Organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva. Alínea C. Prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição. Alínea D. Propor a criação de novas varas judiciárias. Alínea E. Prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos, obedecido o disposto no artigo 169, parágrafo único, os cargos necessários à administração da justiça, exceto os de confiança assim definidos em lei. Alínea F. Conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que lhes forem imediatamente vinculados. Inciso 2º. Ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores e aos tribunais de justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no artigo 169. Alínea A. A alteração do número de membros dos tribunais inferiores. Alínea B. A criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver. Alínea C. A criação ou extinção dos tribunais inferiores. Alínea D. A alteração da organização e da divisão judiciárias. Inciso 3º. Aos tribunais de justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Artigo 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Artigo 98. A União, no Distrito Federal e nos territórios, e os Estados criarão. Inciso 1º. Juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei. A transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Inciso 2º. Justiça de paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de 4 anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar, de ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias,
sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação. Parágrafo 1º. Lei Federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal. Parágrafo 2º. As custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça. Artigo 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Parágrafo 1º. Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 2º. O encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados, compete. Inciso 1º. No âmbito da União, aos presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, com a aprovação dos respectivos tribunais. Inciso 2º. No âmbito dos Estados e no do Distrito Federal e Territórios, aos presidentes dos tribunais de justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais. Parágrafo 3º. Se os órgãos referidos no parágrafo 2º não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 4º. Se as propostas orçamentárias de que trata este artigo forem encaminhadas em desacordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. Parágrafo 5º. Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. Artigo 100. Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, façam exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos. Proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Parágrafo 1º. Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado. E serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 2º. Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no parágrafo 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. Parágrafo 3º. Disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Parágrafo 4º. Para os fins do disposto no parágrafo 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. Parágrafo 5º. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Parágrafo 6º. As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao presidente do tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva. Parágrafo 7º. O presidente do tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios incorrerá em crime de responsabilidade e responderá, também,
perante o Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 8º. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 9º. Sem que haja interrupção no pagamento do precatório e mediante comunicação da Fazenda Pública ao Tribunal, o valor correspondente aos eventuais débitos inscritos em dívida ativa contra o credor do requisitório e seus substituídos deverá ser depositado à conta do juízo responsável pela ação de cobrança, que decidirá pelo seu destino definitivo. Parágrafo 10. Antes da expedição dos precatórios, o tribunal solicitará à Fazenda Pública devedora, para resposta em até 30 dias, sob pena de perda do direito de abatimento, informação sobre os débitos que preencham as condições estabelecidas no parágrafo 9º, para os fins nele previstos. Parágrafo 11. É facultada ao credor, conforme estabelecido em lei do ente federativo devedor, com auto-aplicabilidade para a União, a oferta de créditos líquidos e certos que originalmente lhe são próprios ou adquiridos de terceiros reconhecidos pelo ente federativo ou por decisão judicial transitada em julgado para: Inciso 1º. Quitação de débitos parcelados ou débitos inscritos em dívida ativa do ente federativo devedor, inclusive em transação resolutiva de litígio, e, subsidiariamente, débitos com a administração autárquica e fundacional do mesmo ente. Inciso 2º. Compra de imóveis públicos de propriedade do mesmo ente disponibilizados para venda. Inciso 3º. Pagamento de outorga de delegações de serviços públicos e demais espécies de concessão negocial promovidas pelo mesmo ente. Inciso 4º. Aquisição, inclusive minoritária, de participação societária, disponibilizada para venda, do respectivo ente federativo, ou. Inciso 5º. Compra de direitos, disponibilizados para a cessão, do respectivo ente federativo, inclusive, no caso da União, da antecipação de valores a serem recebidos a título do excedente em óleo em contratos de partilha de petróleo. Parágrafo 12. A partir da promulgação desta emenda constitucional, a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo Índice Oficial de Remuneração Básica da Caderneta de Poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. Parágrafo 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos imprecatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário disposto nos parágrafos 2º e 3º. Parágrafo 14. A cessão de precatórios, observado o disposto no parágrafo 9º deste artigo, somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e ao ente federativo devedor. Parágrafo 15. Sem prejuízo do disposto neste artigo, lei complementar a esta Constituição Federal poderá estabelecer regime especial para pagamento de crédito de precatórios de estados, Distrito Federal e municípios, dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida e forma e prazo de liquidação. Parágrafo 16. A seu critério exclusivo e na forma de lei, a União poderá assumir débitos, oriundos de precatórios, de estados, Distrito Federal e municípios, refinanciando-os diretamente. Parágrafo 17. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios aferirão mensalmente, em base anual, o comprometimento de suas respectivas receitas correntes líquidas com o pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor. Parágrafo 18. Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata o parágrafo 17, o somatório das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições e de serviços, de transferências correntes e outras receitas correntes, incluindo as oriundas do parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição Federal. Verificado no período compreendido pelo segundo mês imediatamente anterior ao de referência e os 11 meses precedentes, excluídas as duplicidades, e deduzidas. Inciso 1º. Na União, as parcelas entregues aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios por determinação constitucional. Inciso 2º. Nos Estados, as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. Inciso 3º. Na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos municípios,
a contribuição dos servidores para custeio de seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira referida no parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição Federal. Parágrafo 19. Caso o montante total de débitos decorrentes de condenações judiciais em precatórios e obrigações de pequeno valor, em período de 12 meses, ultrapasse a média do comprometimento percentual da receita corrente líquida nos 5 anos imediatamente anteriores, a parcela que exceder esse percentual poderá ser financiada, excetuada dos limites de endividamento de que tratam os incisos 6 e inciso 7º do artigo 52 da Constituição Federal e de quaisquer outros limites de endividamento previstos, não se aplicando a esse financiamento a vedação de vinculação de receita prevista no inciso 4 do artigo 167 da Constituição Federal. Parágrafo 20. Caso haja precatório com valor superior a 15% do montante dos precatórios apresentados nos termos do parágrafo 5º deste artigo, 15% do valor deste precatório serão pagos até o final do exercício seguinte e o restante em parcelas iguais nos 5 exercícios subsequentes, acrescidas de juros de mora e correção monetária, ou mediante acordos diretos, perante juízos auxiliares de conciliação de precatórios, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado, desde que em relação ao crédito não penda recurso ou defesa judicial e que sejam observados os requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente federado. Parágrafo 21. Ficam a União e os demais entes federativos, nos montantes que lhes são próprios, desde que aceito por ambas as partes, autorizados a utilizar valores objeto de sentenças transitadas em julgado devidos à pessoa jurídica de direito público para amortizar dívidas, vencidas ou vincendas. Inciso 1º. Nos contratos de refinanciamento cujos créditos sejam detidos pelo ente federativo que figure como devedor na sentença de que trata o caput deste artigo. Inciso 2º. Nos contratos em que houve prestação de garantia a outro ente federativo. Inciso 3º. Nos parcelamentos de tributos ou de contribuições sociais. Inciso 4º. Nas obrigações decorrentes do descumprimento de prestação de contas ou de desvio de recursos. Parágrafo 22. A amortização de que trata o parágrafo 21 deste artigo. Inciso 1º. Nas obrigações vencidas, será imputada primeiramente as parcelas mais antigas. Inciso 2º. Nas obrigações vincendas, reduzirá uniformemente o valor de cada parcela devida, mantida a duração original do respectivo contrato ou parcelamento. Seção 2. Do Supremo Tribunal Federal. Artigo 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Parágrafo único. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe. Inciso 1º. Processar e julgar, originariamente. Alínea A. A ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Alínea B. Nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Alínea C. Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no artigo 52, inciso 1, os membros dos tribunais superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Alínea D. O habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Alínea I. O litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o território. Alínea F. As causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. Alínea G. A extradição solicitada por Estado estrangeiro. Alínea H.
A linha I. O habeas corpus, quando o coator for tribunal superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A linha J. A revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados. A linha L. A reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. A linha M. A execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação